Se você usa ou pensa em usar Mounjaro, Ozempic ou Wegovy, provavelmente já ouviu alguém perguntar, mas depois tem que fazer o desmame, né? E é aqui que começa um erro que é conceitual. O desmame é um termo que é usado para quando um medicamento causa algum tipo de dependência, supressão do eixo hormonal ou alguma abstinência. E exemplos disso são os corticoides, os benzodiazepínicos, por exemplo, os antidepressivos. Mas aí é que vem uma pergunta. Você já ouviu falar, então, do desmame da insulina, por exemplo, ou desmame de algum antihipertensivo para quem tem pressão alta? Não, porque esses são tratamentos para doenças que são crônicas. E é aqui que a gente precisa pontuar bem, né? A obesidade não é falta de força de vontade. Ela é uma doença crônica, progressiva e recidivante, que é reconhecida assim por sociedades médicas no mundo inteiro. A obesidade envolve alterações no sistema de recompensa do cérebro, uma regulação alterada da fome e da saciedade, a adaptação metabólica e a defesa biológica do peso mais alto, sempre. O corpo da pessoa com obesidade ele não funciona como o de alguém que nunca teve obesidade. Existe uma fisiopatologia aí bem estabelecida e bem clara. O tecido adiposo hipertrofiado ele gera inflamação crônica. Então começa a haver uma resistência à leptina e uma maior sinalização orexigênica no hipotálamo, ou seja, de fome. Existe uma adaptação metabólica com redução do gasto energético após a perda de peso. Ou seja, o corpo começa a lutar para recuperar o peso perdido. E agora vamos falar então das medicações agora. A tirzepatida, a semaglutida e outros agonistas do GLP-1, eles não causam dependência, eles não viciam, eles não desligam nenhum eixo hormonal e também não causam nenhuma síndrome de abstinência. Eles atuam modulando a saciedade, o tempo de esvaziamento gástrico, a resposta glicêmica, enquanto eles estão presentes no organismo. Depois disso, quando a gente interrompe, não é que existe uma abstinência, é a biologia da obesidade voltando a se manifestar. Então, o que começa a acontecer? A fome aumenta, a saciedade reduz, o gasto energético começa a cair, e o corpo começa a defender o peso que ele tinha antes, ele começa a lutar para querer reganhar esse peso. Isso não é fraqueza, isso é a fisiopatologia da obesidade. Tanto é que nos estudos com a tirzepatida, quando o medicamento é suspenso, cerca de 80% dos pacientes começam a apresentar reganho de peso. Né? Isso significa que a medicação falhou? Não, significa só que é uma doença crônica. A pergunta então, assim, como eu faço o desmame, na verdade significa como é que eu paro o tratamento de uma doença que é crônica sem que ela volte. E aí é que tem que ter maturidade para enxergar isso. É por isso que precisa a instituição de uma metodologia aplicável para a gente conseguir parar esse processo. E talvez a resposta, né, para tudo isso seja, então, ajustar a dose, por exemplo, da medicação, né, espaçamento maior das aplicações, estruturar bem um treino de força, proteger a massa muscular, né, consolidar o comportamento alimentar do paciente, né, não expor ele a ambientes que ele tem uma propensão maior a comer errado, reavaliar a estratégia metabólica e também definir uma manutenção a longo prazo para esse paciente. Então, o que se chama hoje de desmame, na verdade, é uma interrupção de um tratamento de uma doença crônica, com uma medicação, por exemplo. Só que isso nem sempre é possível. A gente não vai poder saber ao certo ou predizer qual é o paciente que vai poder parar de forma definitiva a medicação. Então, porque existe um certo grau de subjetividade dentro da individualidade de cada um, dentro de cada tratamento. O que isso quer dizer? Cada tratamento é único. A gente precisa encontrar qual é o tratamento ideal para você, qual é o tratamento que melhor se adapta às suas necessidades e principalmente como é que o seu corpo se comporta a diminuição da aplicação da medicação ou até mesmo a retirada dele. Nos vemos no próximo vídeo.